Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se me estiverem a ver sempre com a mesma roupa, eu juro, estou a gravar imensos vídeos no mesmo dia e não me estou a dar ao trabalho de mudar de roupa para gravar vários vídeos, portanto vai parecer que estou a usar sempre a mesma roupa. Oh well, hoje estamos aqui para fazer um vídeo que me pediram há uns tempos nos comentários, que é gravar um vídeo de livros que todos gostaram menos eu. Portanto, como é que isto vai funcionar? Eu vou ver, assim, aqueles livros que eu dei 1, 2 estrelas e vou falar um bocado sobre eles. E não tenho a certeza se todos adoraram esses livros, menos eu, mas vamos falar um pouco sobre eles e vamos descobrir. Portanto, se vocês gostaram de algum destes livros, digam nos comentários. E peço desculpa por ir dizer mal dos livros que vocês gostaram, mas é a vida. Portanto, 2 e 3 estrelas. Isto vou começar com 2020, livros que li em 2020, que é o que eu tenho aqui no caderno. Ok, o primeiro livro que eu dei 2 estrelas foi o Clã do Urso das Cavernas. Este era de uma coleção que eu tinha enorme sobre... Era fantasia e era sobre a evolução do homem, não sei o quê. Fantasia, not fantasia, não era fantasia, é tipo... Exato, Molly. How to explain? Não sei. Mas o livro, pronto, não foi para mim. Entretanto, já não tenho nenhum livro da coleção. Mas este não é um daqueles que eu acho que toda a gente adora. Pelo menos acho que nem toda a gente conhece. Mas... eu achei que a coleção tinha potencial, mas não foi para mim. Uma coleção, que eu sei que é muito adorada, por isso é que é muito famosa, e que eu dei 1 estrela ao primeiro livro que li e não li mais, que são As Aventuras de Sherlock Holmes. Eu adorei os filmes da Enola Holmes e I wish que os livros de Sherlock Holmes fossem mais nessa vibe, mas eu li o primeiro e foi tipo super, hiper, mega aborrecido, dei 1 estrela, nem sequer acabei de ler, portanto estão a ver a cena. Sherlock Holmes não é para mim, não gostei, provavelmente imensa gente gosta, por isso talvez este seja um bom livro para pôr nesta lista. Outra coisa que muita gente adora, Isabel Allende, que eu não suporto. Não dá, não funciona comigo, já li vários livros da Isabel Allende e não gostei de nenhum deles. Este em específico que eu li em 2020 foi o Jogo de Ripper, que eu dei 2 estrelas, tipo, não gostei mesmo deste livro, já não me lembro absolutamente nada dele, mas sei que não foi de todo para mim, e é uma autora que muita gente adora e simplesmente não funciona. Inclusive é uma das autoras preferidas da minha tia, mas aparentemente não corre no sangue estes gostos literários, portanto, Outro livro que eu dei 2 estrelas foi A Criança Medusa, de Sylvie Germain, mas isto eu acredito que não seja um livro que toda a gente adora, porque não é assim um livro muito conhecido, eu acho. Ele nem sequer era meu, foi-me passado, basicamente. E eu li este livro, mas foi terrível. Não foi nada do que eu estava à espera, foi 2 estrelas. Ok, outro livro que foi horrível. Este também, pronto, eu acho que não é assim muito conhecido, mas que ainda é porque faz parte daquelas coleções de clássicos que têm vários autores e têm todos mais ou menos as mesmas capas, pronto. Este específico é A Cruz de Santo André, de Camilo José Cela, que eu detestei, eu nem sequer acabei de ler o livro, dei 1 estrela, foi horrível. Era o livro que tinha menor pontuação da minha TBR no Goodreads na altura em que eu li, e foi por isso que eu li, porque tinha que ler o livro com menor pontuação. E é terrível, o livro é terrível, A Cruz de Santo André é horrível, juro. Ok, outra autora que é adorada por milhares e milhares de pessoas e que eu li um livro dela e não gostei, não tenho interesse em ler mais nada dela, é Nora Roberts. Pronto, eu li o Era Uma Vez um Castelo, dei 2 estrelas, foi péssimo. Não foi difícil de ler, no sentido em que o livro era mau, não, é que foi super aborrecido e era contos, vários contos, a única coisa, até eram várias pessoas a escrever, a única coisa que tinham em comum os contos todos é que existia um castelo, basicamente. E o conceito eu achei super interessante, mas depois a execução foi super aborrecido, foi péssimo, terrível. Eu também sou um bocado má com contos, tipo, no geral não gosto de contos, mas Nora Roberts,
You Disappointed Me, portanto, encontrei aqui assim bem de repente. Eu acho que já estou, não, ainda estou em 2020, maybe. Pronto, eu li outro que também é muito famoso, clássico, muita gente adora, mas também muita gente não adora, pelo que eu sei, que é o Lolita, do Vladimir Nabokov. Lolita, o que dizer sobre este livro foi terrível. Eu dei 2 estrelas a este livro, li até ao fim só porque era uma leitura conjunta, mas a história foi horrível. Foi tão, mas tão, tão, tão aborrecido, tão... Estava à espera que me prendesse mais e não foi de todo, tive que forçar imenso esta leitura porque não estava de nada ligada com o que estava a acontecer, nem, pronto, não estava nada ligada a isto, estava só a ler como se não tivesse a ler nada, a ler meio na horizontal, digamos. O primeiro livro que eu dei 2 estrelas em 2021 foi O Pudor, de Santiago Roncagliolo. Este livro não é muito conhecido, pelo que eu sei, portanto, ainda que não conta, mas este livro foi péssimo também. Foi super, hiper, mega confuso. O livro era super pequeno, tinha letra muito grande, só que eu não entendi metade do que aconteceu no livro. Foi tão confuso, não entendi nada da história, não me lembro absolutamente de nada, porque não ficou nada gravado. Só sei que foi podre, não gostei, não foi péssimo. Mas eu acho que não é assim muito conhecido, portanto não vou pôr. Mas um que é muito conhecido e é um clássico é a Crónica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Eu acho que é. Not sure, não está aqui por alguma razão, mas eu acho que é. E foi horrível. Foi horrível. 2 estrelas. Eu queria muito ler um livro do autor porque é super famoso, não é? Tem um enorme clube de fãs de clássicos e whatever. E não foi para mim. Era um livro super pequeno, mas foi horrível. Foi horrível. Não achei nada interessante o livro. Demorei imenso tempo a ler. O livro tinha para aí 100 páginas, senti qualquer coisa e eu nunca mais acabava aquela porcaria. Não, foi horrível. Desculpem se vocês gostam do livro, mas comigo não funcionou. Outro! Este aqui, por acaso, não sei se é conhecido, é mais recente. Recente, pronto. Era o Kids of Appetite, que eu comprei no Trade Stories. Eu nem sequer conhecia o livro, por isso já estava a preparar-me mentalmente para ser uma bosta. Mas sim, eu li este livro, dei 2 estrelas. Não, foi uma das maiores desilusões do ano passado. Foi, pronto, não foi péssimo, horrível, horripilante, como os outros, mas não senti qualquer ligação com as personagens, não senti qualquer ligação com a história, não aconteceu nada. Foi muito aborrecido, muito aborrecido, muito aborrecido, não foi para mim. Outro clássico, eu juro que há clássicos que eu gosto, ok? Mas também há muitos clássicos que eu não gosto, e neste caso estou a falar de Ana Karenina, que eu dei DNF. Eu dei 2 estrelas, só não dei 1 estrela porque aquilo que eu li até não foi horrível, mas foi super aborrecido e não deu para ler mais. Não. É demasiado grande para me estar a esforçar tanto a acabar o livro. Portanto, eu dei 2 estrelas porque aquilo que li não foi a pior coisa que eu li na vida, mas não fez de todo esforços para agarrar-me à história. Portanto, 2 estrelas. Eu sei que é um livro que muita gente adora. Desculpem, not for me. Fiquei a pouco mais do meio do livro. Ok, este aqui eu vou dizer mais pelo autor, porque o livro assim eu sei que há muita gente que não gosta, mas eu vou dizer que é o Will and Will, do John Green e do David Levitan. Pronto, John Green, gente, eu já li praticamente todos os livros do John Green e são todos super bons até chegarmos a Will and Will, que é horrível. Não é péssimo comparado com alguns que eu já falei, mas foi uma grande desilusão em comparação com os outros livros do John Green que eu já tinha lido. A Culpa das Estrelas vai ser sempre um dos meus livros favoritos da adolescência. Também gostei imenso da Procura da Alaska. Recentemente li também Cidades de Papel, também gostei bastante. Não tanto, mas mais para o 13 estrelas.
E este livro foi uma grande desilusão em comparação com os outros, porque não deu para manter ali o interesse no livro, começou a tornar-se super aborrecido, não queria saber das personagens nem da história. Gostei da parte pronto, do musical, mas isso não deu para superar a história toda, portanto. Outro livro que eu dei 2 estrelas, isto é funny, só porque eu me fartei, porque o livro não era mau, foi o terceiro livro das 50 Sombras, porque eu li o segundo, Tranquila da Vida, li o primeiro, Tranquila da Vida, li o segundo, assim, mais ou menos, e o terceiro livro eu cheguei, tipo, ali a um terço do livro e não consegui ler mais, já estava super farta da história. Eu achei, por acaso, que o terceiro livro ia ser o meu preferido, porque o terceiro filme, pronto, é bom. Mas não foi de todo, e eu dei 2 estrelas e não acabei de ler, só porque, pronto, fartei-me. Não foi porque não estava a gostar, mas não queria continuar a ler a história. Ok, outro que eu dei DNF, e por acaso eu acho que, pronto, o livro é bastante conhecido, era falado muitas vezes no BookTube e assim, antes disso, as coisas do BookTok, que é mais recente, e eu acho que no BookTok não foi falado, mas no BookTube era muito falado, e é o Americana. Mas é o Americana e este livro é enorme, 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 Jesus Cristo. Eu estava a ler isto em e-book e aquilo não andava nem por nada, passava 20 páginas e nem 1% andava no livro. Meu Deus, misericórdia, não estava a funcionar. E eu não consigo ler livros grandes em e-book porque dão ansiedade não ver progresso. Preciso de ver progresso. Portanto, livros grandes só consigo ler físicos, que é para conseguir ver algum progresso, por mínimo que seja, conseguir ver. E sim, pronto, aquilo que eu li não foi terrível. Mas eu comecei a fartar-me um bocado. No início a história estava bastante interessante, estava a gostar, mas depois começou a ficar um bocado aborrecido, pronto. Não estava a ter interesse. Estão a perceber? No sentido em que nas primeiras 200 páginas não aconteceu praticamente nada. 200 páginas. 200 páginas. Como assim? Como assim não acontece nada em 200 páginas? Não sei, mas pronto. São fatores que me fazem parar de ler livros. Depois outro livro que até foi uma leitura conjunta para uma readathon, Koreadathon, é o Winter in Sakshu, que eu dei 2 estrelas porque eu tinha imensas expectativas para este livro e foi super aborrecido. Ai, eu passo, sério. Já percebem que livros que me deixam aborrecida são logo cortados fora, 2 ou 1 estrela, tá canceladíssimo. Este eu li até ao fim porque ele só tinha tipo 100 e qualquer coisa páginas, mas foi super aborrecido. Não aconteceu absolutamente nada, praticamente. Eu não desgostei daquilo que li, mas não foi de toda uma história que ficasse na minha memória, tanto que eu já não me lembro absolutamente nada da história, nada. Eu tenho imensa sensação de que cheguei ao final do livro e fiquei do género: é isto, acabou. Ok, controvérsia. Chegamos ao livro que se calhar é o que se enquadra melhor neste vídeo, que é o Where the Crowded Sing, que eu dei 2 estrelas. Não gostei de nada deste livro, e este livro é super adorado, e inclusive é um livro do TikTok também. E não. Não sei porquê, eu queria imenso gostar deste livro, tinha imensa expectativa, mas foi terrível. Para mim foi terrível, foi super aborrecido também. Não gostei nada desta história, não me senti motivada para ler, não me liguei com as personagens. Eu tenho aqui uma notazinha, na minha opinião, a dizer que gostei das passagens do tribunal, achei muito interessante as perguntas dos advogados, que os advogados colocavam, mas eu não me lembro absolutamente nada disto, portanto, na verdade não foi assim tão importante. Não é o livro que me vou recordar, exato, não me lembro absolutamente nada do livro. Mas sim, este é se calhar aquele que é mais controverso, porque há muita gente que adora e não foi de todo para mim. Outro livro que eu dei 2 estrelas foi One Birthday, de Liz Braswell, que isto é daquela coleção super conhecida dos retellings da Disney, e pelo que eu percebi, os livros que são escritos pela Liz não são assim grande coisa, e foi exatamente esse o livro que eu li. E ainda não experimentei os de outros autores, mas ouvi dizer que eram melhores do que os da Liz. Portanto, pode ser uma opinião só
coisa. Vou experimentar, se calhar, outro retelling de outra pessoa que não seja a Liz, mas pronto. And Birthday foi... Olha, foi... foi assim, tipo, já não me lembro metade do livro, não desgostei, mas tinha expectativas muito elevadas, porque esta coleção foi muito badalada no YouTube quando saiu e não me deu nada. Foi uma história muito à toa. As coisas que estavam a acontecer não faziam absolutamente sentido nenhum. Estou a entender? Absolutamente sentido nenhum. E eu sei que é Wonderland e é a Alice, que pronto, é sempre um caos, tudo que envolve a Alice. Mas não é preciso exagerar ao ponto de ficar ridículo, de não fazer absolutamente sentido nenhum o que está a acontecer, estão a entender? Outro livro foi uma grande desilusão, mas grande, porque eu tinha imensas expectativas, até porque já tinha ouvido a Filipa do canal do Filipa Books a falar bem deste livro e eu normalmente compactuo com as opiniões dela porque costumam ser as mesmas que as minhas, mas este não foi de todo. É Os Guardiões do Farol, que eu dei 2 estrelas e que foi terrível. Adjetivos para este vídeo: terrível, aborrecido. E é o que vamos aplicar a todos os livros. Portanto, este livro foi super, hiper, mega aborrecido. Não foi de todo o que eu estava a achar que ia ser. Eu achava que ia ser um thriller super emocionante sobre pessoas que desaparecem, não sei o quê, não sei o que mais. E não foi. Foi super aborrecido. A maior parte da história era sobre eles, a vida deles no farol, aquilo era, e a família deles em terra, nem tinha nada a ver, eles só desaparecem no final do livro, não faz sentido absolutamente nenhum. Ai, pronto, é isto que eu me lembro do livro. Não adorei, só gostei, eu lembro-me de ter gostado para aí das últimas 30 páginas. Mas é que 30 páginas não compensam as outras 300 que eu tive que ler e que foram um sofrimento. Um livro que eu dei 1 estrela, que foi péssimo. A escrita não era má, só que lá está a história, não acontecia absolutamente nada. É Uma Noite em Nova Iorque, do Tiago Rebelo. Foi o primeiro livro que eu li do autor. O livro só tem para aí 100 páginas, mas não acontece nada. E é super confuso. Nós seguimos vários casais e depois aquilo fica tudo... Olha, o meu cérebro deu um nó a ler este livro e são só 100 páginas, estão a entender? Perdi-me completamente, muito à toa, já nem sei quem é quem. Sabia que havia uma jornalista e que havia um não sei o quê, mas já não sabia quem é que era casal com quem, não fazia ideia quais é que são os nomes. Olha, uma grande confusão, dei 1 estrela, foi péssimo, horrível, mas eu acho que não é assim. Pronto, eu diria que é famoso só no sentido em que o autor é muito famoso e as pessoas gostam muito dos livros dele, mas eu acho que este há de ser uma exceção a esses livros. Porque este livro é diferente, um bocado diferente dos outros que ele costuma lançar. E pronto, é horrível. Ok, outro livro que eu não gostei nada, mas isso é porque eu não sou nada deste tipo de livros e fui só experimentar por experimentar, que é O Noite de Estrelas, Sonhos Inquietos. Que, pronto, eu dei 2 estrelas a este livro. Este livro não dá para mim. Estes livros é daqueles do género que têm tem várias ilustrações e depois têm só uma frase ou uma estrofe ou uma coisa assim, um poemazito a ilustrar a imagem ou... Não sei explicar, mas não é para mim, pronto. A parte do texto para mim é horrível, tipo, eu preciso de um texto que faça sentido, que tenha início, princípio e fim, sure. Princípio, meio e fim, e estes textos nunca têm, são sempre coisas soltas, e eu não gosto, não funciona comigo, e portanto dei 2 estrelas a este livro. Gostei imenso das ilustrações, mas foi só. Eu acho que gostava muito mais do livro se fosse só ilustrações e não tivesse as frases soltas. E pronto, foi isto. Estes são aqueles livros dos últimos 2 anos que eu... 3 anos? 2 anos. Não, porque falta-me 2022. Não falta não. Dos últimos 3 anos que eu dei 1 e 2 estrelas, livros que não me convenceram de todo e que não ficaram guardados na minha memória, como devem ter percebido. E sim, muitos deles são livros muito conhecidos ou de autores muito conhecidos, pelo menos, e simplesmente não funcionaram comigo. Se vocês adoraram algum destes livros, digam-me nos comentários, porque eu gostava de saber também pessoas que adoraram estes livros, porquê que adoraram estes livros, como é que adoraram estes livros, porque comigo não funcionou, não deu para mais
E é isto, pronto, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sininho e podem sempre deixar sugestões de vídeos aí nos comentários. Como estão a ver, eu vejo essas sugestões e posso, mais cedo ou mais tarde, realizar esses vídeos que estão a ser sugeridos. Por isso, sim, obrigada a quem deixou esta sugestão e vemo-nos para a semana no próximo vídeo.